notícias e atualidades aqui da Espanha. Agora nós vamos começar a produzir aqui no canal alguns vídeos com esse conteúdo para você que quer mudar para a Espanha ou quer visitar a Espanha e quer estar por dentro aqui das últimas notícias. Estamos na primeira semana de agosto de 2022 e separamos aqui 6 notícias para vocês. A primeira notícia tem a ver com algo que está assustando muita gente aqui, não só na Espanha, na Europa como um todo, mas nessa última semana virou notícia, está passando na televisão todo o tempo falando sobre isso, que é sobre os pinchazos em las discotecas, ou as agulhadas nas discotecas. Vocês estão vendo a tela aí comigo, deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de vocês lerem também, e vamos fechar essa publicidade, perfeito? Então a notícia é agulhadas ou pinchazos nas discotecas, um pânico que está sendo aí sembrado, né, ou espalhado com dúvidas que percorre toda a Europa. Por que se fala aqui sobre dúvidas? Tá? Basicamente, pessoal, o que se está alegando é que muitas mulheres estão dizendo que vão para a discoteca, então elas recebem uma agulhada e ficam inconscientes, e que o objetivo disso é que homens possam se aproveitar delas por estarem inconscientes, ok? Nós sabemos que em toda a história da humanidade sempre teve problema, né? Na questão de alguns homens que são muito estúpidos. O que eu não gosto é dessa generalização que todos os homens agora são a representação do mal na Terra, mas infelizmente existe muita gente que se aproveita das mulheres, e nos mais distintos casos. Tem médicos que na hora de tratar uma mulher, às vezes dopa a mulher ou ceda a mulher e acaba abusando. Então essas pessoas, elas realmente têm que terminar na cadeia. E a gente já sabe o que acontece na cadeia, o que os próprios homens fazem com essas pessoas, com esses seres que se dizem homens na cadeia, quando são estupradores ou violadores, como diz aqui. Mas basicamente, então, os relatos são esses, tá? Que as mulheres estão aí dançando, estão na discoteca e percebem aí uma agulhada, um pinchaço. Até agora, segundo essa matéria do El Confidencial, não teve nenhum caso comprovado de abuso por causa disso, ok? E as mulheres estão com muito medo. Porém, a gente sempre tem que tomar cuidado hoje em dia com a informação, porque é complicado a gente saber se o que a gente está vendo é verdade ou não. Enfim, tem muita manipulação hoje em dia. E basicamente o que muitos especialistas estão dizendo é o que fala aqui, olha. Não negamos que existam as agressões, tá, com algo punzante, com algo que perfura, né? Mas essa história de que se está inoculando drogas com uma seringa nas discotecas nos soa fantasioso, porque há várias peças que não encaixam. E aí eles passam a explicar que o dado mais chamativo, o primeiro deles, é a ausência de provas, porque nenhuma das dezenas de vítimas recentes deu positivo para substâncias quando fizeram análises no corpo dessa pessoa, no sangue, para ver se tinha alguma substância médica, tá? Além do mais, desses casos recentes dessa última semana, nenhuma sofreu agressão sexual ou roubo. E tampouco se encontrou nenhuma seringa nos locais, nem se identificou os agressores, ok? E logo eles também explicam sobre a realidade do que é você inocular em alguém algo que vai dopar a pessoa. Diz aqui que essas substâncias têm que ser administradas de modo intramuscular, então não é uma agulhadinha superficial, tem que entrar no músculo. Isso significa que você tem que ter uma agulha muito grossa e cravar ela vários centímetros debaixo da pele. Além do mais, tem que administrar lentamente essas substâncias, em torno de 20 segundos, porque é bastante quantidade de líquido. É uma experiência bastante dolorosa, enfim, diz a esperta Energy Control, de Energy Control. Como alguém vai estar aplicando uma injeção intramuscular em você sem que você se dê conta, enquanto você dança ou está numa fila? Que é um pouco impensável. De todas formas, é algo que está aí nos noticiários, para você que gosta aqui da Espanha, quer mudar para cá, e algo que se tem falado muito. Pode ser que isso tenha alguma relação também com a lei do só sim é sim, que está se aprovando aqui, que basicamente agora uma mulher vai poder acusar um homem e ele tem que provar que é inocente, ela não precisa apresentar nenhuma prova. Essa lei por enquanto foi barrada. Então, enfim, tá aí esse tumulto que a gente sabe que existe em várias partes do mundo, e isso aí é uma das notícias desse começo de agosto. Próxima notícia. Uma gincana sexual com menores organizada pelo ajuntamento indigna aos pais de uma localidade de Barcelona. Tá? E aqui vocês têm uma foto para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Basicamente foi um evento organizado aí no passado, dia 22 de julho, pelo Serviço de Juventude do Ajuntamento de Vilassar de Mar, em Barcelona, e causou grande indignação nos grupos de pais. Tecnicamente seria um evento para pessoas entre 12 e 30 anos, ou melhor, tinha pessoas ali entre 12 e 30 anos, e a princípio parecia uma atividade inocente, porém
Depois as crianças voltaram para casa, esses de 12, 13, 14, 15 que estavam no local, e contaram para os pais que fizeram coisas como obrigar a colocar um preservativo com a boca numa banana, ou num pedaço de madeira, untar ele com mel e fazer coisa, enfim, já sabe, né? Esse tipo de coisa que a gente vê muito por aí, aqui também tem esse tipo de coisa. E aí basicamente também teve difusão de imagens desses jovens sem permissão, dos pais, enfim. Vou deixar o link aí para vocês, se vocês quiserem ler. É um tipo de notícia que indigna um pouco. Eu como pai, se passasse isso... Bom, primeiro que a gente tem que também controlar um pouco onde nossos filhos vão. Isso é algo muito importante. Mas eu acho que educação sexual quem tem que dar são os pais dentro de casa. E isso não deveria estar aí nas mãos do poder público. Mas enfim, tá aí outra notícia que caiu também aqui nos noticiários. Próxima notícia, e isso aqui preocupa um pouco se você quer mudar aqui para a Espanha. Alerta de escassez, ao gelo seguirá o leite e o frango. Ultimamente tem faltado aqui na nossa região não, mas a gente viu nas notícias que tem lugares que está faltando gelo aqui na Espanha. E segundo essa notícia do jornal La Razón, o próximo que vai faltar vai ser leite e o próximo frango. E basicamente a razão é esta aqui, ó, o aumento generalizado dos custos de produção que está empurrando os produtores a um ponto de não retorno que vai provocar desabastecimento parcial no outono. Aqui os custos aqui subiram muito. Tá? Eu vivo falando isso, o pessoal sempre comenta, que você não sabe como está no Brasil. Eu sei que eu vivi até os meus... Enfim, faz 5 anos que eu tô aqui, né? Então antes vivi até meus 30 e poucos anos aí no Brasil, eu sei como que é a coisa, eu sei que é bem complicado. Mas os últimos aumentos de luz, energia elétrica, né, que é a mesma coisa, Marcos, gás, aqui na Espanha, na Europa como um todo, foi muito alto. Então os produtores estão com sérios problemas, tá? E aqui a notícia fala sobre que desde a época da pandemia nós tivemos um problema aqui com o papel higiênico, que desapareceu. Depois quando começou a guerra aqui na Ucrânia e Rússia, o azeite de girassol também desapareceu. Depois tivemos problemas de fornecimento de carne, pescado, frutas, lácteos, arroz, farinha. Foram pontuais e rápidos e breves, mas a Europa está começando a se preparar para a falta de alimentos aqui por outras razões, como o aumento dos custos de produção. Tá aí outra notícia, todas elas estão aqui na descrição do vídeo para você ler depois se você quiser. Próxima notícia. Essa notícia aqui vai ser bem rapidinho, tá? Basicamente diz aqui, olha, Marlaska nega que apagar los escaparates, as escaparates são as vitrines das lojas, né? Vai gerar inseguridade ou insegurança porque garantizar a segurança não corresponde aos negócios. Para você entender um pouquinho aqui, o que tem a ver isso aqui? Por causa da crise energética aqui, já se está falando que para o ano que vem não vai ter gás suficiente para o aquecimento aqui, porque aqui faz muito frio no inverno. Então eles estão implementando já, tanto pelo gás quanto pela eletricidade, que aqui a Europa está com uma crise energética muito importante, falta água nos embalses, então problema com geração de energia elétrica. Na Espanha não querem reativar, não querem trabalhar com energia nuclear, sendo que a Europa como um todo está trabalhando com energia nuclear porque é uma das saídas possíveis e é uma energia limpa, tem os possíveis riscos, mas enfim, aqui não vamos entrar nisso. E aí o que acontece? Uma das coisas que eles fizeram essa semana é que eles vão limitar, por exemplo, temperatura dentro de estabelecimentos. No verão, como faz muito calor aqui, eles querem limitar que não se ponha, por exemplo, 23 graus dentro de um bar, vai ter que ser 27 graus dentro de um bar. 27 já é um calor razoável, enfim. Até aí tudo bem. Agora o que eles querem fazer é isso, é fazer com que as lojas, obrigar as lojas durante a noite a apagar as luzes das suas vitrines. Em parte a gente entende que é economia de energia, mas por outro lado vai gerar insegurança. Primeiro para o dono do estabelecimento, porque o estabelecimento dele vai estar escuro e é muito mais fácil alguém roubar. Você sabe disso, que o ladrão ama a escuridão, porque é mais fácil ele entrar, mais fácil ele fazer as coisas, e vai gerar também insegurança na rua. E aí esta pessoa está dizendo que cuidar da segurança não corresponde aos comércios. Se a preocupação é a segurança do seu próprio comércio e do seu patrimônio, eu diria que aí sim também é uma preocupação válida. Mas isso só para você ver um pouquinho mais a que nível nós chegamos aqui na crise energética aqui na Espanha. Penúltima notícia, Big Brother polícia aqui agora, tá? Na Espanha. Os policiais levarão câmeras pessoais durante as suas intervenções. O ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, esse mesmo que nós vimos da outra, afirma que servirão para assegurar tanto a segurança dos agentes como a dos cidadãos. Aqui eu não sou nem a favor nem contra, nem me manifesto, mas é interessante, né, de imaginar aí como que... existem países que se usa com frequência, creio que nos Estados Unidos tem muitos estados que se usa as câmeras e pode ser interessante para os dois lados. Tanto se alguém acusa um policial de algo, ele também pode provar que talvez ele não fez aquilo, como também para monitorar a ação dos policiais. Última notícia... Viver ao lado de um embalse cheio
e sofrer restrições de água por falta de infraestrutura. É assolador, desolador, destruidor, enfim, escabreante, é irritante. E basicamente aqui conta a notícia de um pueblo, tá? De Álava, que se chama Osaeta, e além de outros pueblos mais, estão aqui, ó, Osaeta, El Burgo e Alegria do Lance, que estão perto de Vitória. Eles têm um embalse aqui, o embalse nesse caso está cheio, mas por falta de estrutura eles estão com problemas no fornecimento de água. É que outra vez mais tem a ver com o que nós estamos falando, o problema de crise energética e o problema da falta de chuvas aqui, da seca. A Itália, por exemplo, está na maior seca dos últimos 70 anos, se eu não me engano. Então um pouquinho aí essas notícias para vocês verem como está a situação aqui da Europa. Esperamos que as coisas melhorem, porque na verdade a coisa não está nada fácil no mundo inteiro. Com isso, a gente nunca quer dizer que você tem que deixar seus sonhos de lado. Se você quer mudar, continua se planejando, continua planificando bem, mas claro, quanto mais complicadas ficam as coisas, mais importante a gente ter um bom planejamento. Se você gostou desse quadro e quer que a gente faça mais notícias, traga mais notícias aqui da Espanha, porque como pela geolocalização, quando a gente faz uma busca aí no Google, né, vocês que estão aí no Brasil, talvez não vão ver os mesmos resultados que a gente aqui. Então se você gostou, comenta, escreve aqui, Marcos, faz mais vídeo assim, que uma vez por mês, mais ou menos, a gente solta algum vídeo com notícias aqui para vocês, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, muito obrigado por acompanhar o nosso canal, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!